aquele orixá, ele só pode adorar aquele ali. Tá. Né? Então, a monolatria. Veja, então faz todo sentido. Mas como é que se adoravam aquelas imagens? Sacrificando na frente delas. A grande reprovação, por exemplo, do rei Manassés, qual foi? É que ele sacrificou até o filho dele diante da imagem de Baal. Acho que não era nem Baal, era um outro até. Lá no vale de Ben Hinnom. Então, a confecção de imagens, embora o texto de Êxodo 20 ele pareça interditar isso, 5 capítulos depois ele já é relativizado, porque Deus manda fazer o Êxodo 25, ele diz: farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Quer dizer, o lugar mais santo para o judeu, que era o Santo dos Santos, o objeto mais santo para os judeus, que era a Arca da Aliança, tinha 2 imagens em cima. Então... Mas ninguém as adorava, né? Nem lhes prestava culto, né? Mas veja que coisa interessante. Eles ajoelhavam diante da arca, inclusive a arca era um elemento um elemento divino. Deus estava lá, né? Então, mas veja, se ela vai para a mão dos inimigos, acontece um monte de coisa. Se ela fica com eles, acontece um monte de bens. Davi, quando vai tirar da casa de Obed, vai levar a arca para Jerusalém, alguém toca que não é sacerdote, morre. Enfim, coisas desse tipo. Eles adoravam a Deus e a arca não era um obstáculo para a adoração. Não, pelo contrário. Exato. Não, inclusive visualmente é belíssimo. Os 2 querubins representam o julgamento de Deus. E embaixo você tinha o propiciatório, que era o assento da misericórdia. Demonstrando o quê? Para se chegar à misericórdia, você tinha que passar pelo julgamento de Deus. Para se voltar ao paraíso, o que é que precisava? Passar pelo julgamento dos querubins que foram colocados na frente lá do paraíso com a espada. A cortina, que é rasgada de cima a baixo, ela tinha bordados 2 querubins, mostrando o quê? Que o acesso a Deus foi restabelecido com o preço que foi pago. Sim, a expressão visual de temas teológicos profundos é algo de uma maravilha inimaginável. Agora, a proibição de fato me parece que com isso o padre concordou, ídolos. Ídolos. Lene, segunda pergunta para o padre. Isso. Vamos lá. O Leandro Barroso perguntou o seguinte. Jesus disse que só Deus perdoa pecados. Aí cita um trecho da Bíblia, Marcos 2,7. A Bíblia ensina que devemos confessar a Deus, João 1,9. E a Igreja Católica ensina a confessar nossos pecados a um padre, um homem. E ele define a absolvição. O padre não está ocupando o lugar de Deus? Veja bem, aqui nós estamos em Marcos capítulo 2, mas o texto paralelo, o senhor consegue achar aí em Mateus, a cura do paralítico? Diz, né? Aqui seria interessante achar, porque ali o que se diz é que o povo ficou admirado, né, por Deus ter concedido tal poder aos homens. O que é importante entender, né? O sacerdócio na igreja, o sacerdócio no Velho Testamento, no Novo Testamento e na igreja, portanto... O senhor quer qual evangelho? Tenta vir em Mateus, porque eu acho que no finalzinho diz... Mateus, veja se é Mateus 9. Mateus 9. 1 ao 8. Mateus 9... O que é Marcos é no... Aqui, ó. É Mateus 9? 9 e 8. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus porque deu tal autoridade aos homens. Mas a palavra aqui eu não sei se é exousia ou é dunamis. Em todo caso, Mateus 9 e 8. Deixa eu abrir aqui no original. A palavra para... Autoridade, vendo poder. isto, as multidões do temor, autoridade. Exousia.
Então, autoridade que vem de dentro, ou seja, ela vem da essência. Deus deu essa autoridade aos homens. Isso está expresso no Evangelho de São João, quando Jesus diz, no dia da ressurreição, a primeira coisa que ele faz ao encontrar os apóstolos é dizer, está lá o versículo 23, a quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os retiveres, eles lhes serão retidos. Então a igreja... Me desculpe, mas nós entendemos isso aí como se lhe será perdoado, mas não pelos homens. Mas é O claro que texto não. Isso. É perdoado por Deus, né? É, por isso que é sacramento. Pronto. Por isso que é sacramento, porque é Deus que perdoa, ou seja, é obra dele, ele destrói o pecado, ele perdoa. Mas o sacerdote, exatamente porque ele é aquele que sacrifica a vítima, é ele que aplica o perdão, administra a misericórdia, é o ministro da misericórdia sobre o homem. Então, uma das coisas mais maravilhosas que existe é a gente se confessar. Então, deixar claro, né? É bom deixar claro. Nós concordamos isso também. Só Deus perdoa, né? Claro, o padre absolve. Isso. Então, deixar claro. Só Deus perdoa. Aliás, um dos indícios da divindade de Jesus era esse. A capacidade de dizer seus pecados estão perdoados. Porque se não fosse Deus, como é que ele diria isso? É claro, só para deixar uma coisa clara. É Deus que perdoa, mas na confissão ele o faz eficazmente através do sacerdote. Essa doutrina católica. Ou seja, o sacerdote não está ali como uma espécie de... Ouvinte. Só ouvinte. Ele é um instrumento de Deus para a remissão do pecado. Bom, me parece no direito tem um longa-manus, que é a ideia do... É como, por exemplo, o Supremo requisita um juiz para exercer pela autoridade do Supremo, né? Uhum. Mas isso é uma doutrina católica, né? Não está nas escrituras claramente, é mais na... Está porque Deus deu a exousia. Então, exousia... Isso tira da exousia, isso é a base dessa doutrina? Claro, porque exousia, a palavra significa o que vem da essência, né? Exousia. Usia é essência. Então não é apenas um poder jurídico, é um poder metafísico. Real. E qual seria a diferença entre eu pedir o perdão direto para Deus e usar um padre para fazer esse perdão? A diferença é a seguinte... Eu consigo o perdão dos dois jeitos. Dos dois modos, porém, o perdão divino que te é concedido pelo arrependimento pessoal, ele é proporcional ao seu arrependimento. Entendi. Mas o perdão sacramental, como ele é sacramental, ele corrige as imperfeições do seu arrependimento e a graça te é transmitida de maneira eficaz. Ou seja, você recebeu a graça, o pecado foi apagado, ainda que o seu arrependimento seja imperfeito. Tem que ter arrependimento. Mas se ele for perfeito... Nos dois casos, só que o arrependimento, no caso do sacramento, se o seu arrependimento for imperfeito, ele é sanado pelo poder da graça, uma vez que esse sacramento foi instituído por Cristo. Vilela, agora tem uma coisa também interessante. Às vezes, na nossa função de pastor, a gente vê pessoas que vêm, que fizeram... Pessoas que vêm, que fizeram coisas muito ruins e elas pedem perdão ao Senhor, a Deus, e elas sabem que Deus os perdoou, mas elas não se perdoam. Aí nós temos que dizer, né? Rapaz, se você, por pior que você tenha agido, mas você sabe que Deus perdoou você, então se perdoe. Até porque se você não se perdoar sabendo que Deus perdoou você, é como se você estivesse se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. As decisões de Deus têm que recorrer para você. Então, a culpa e a falta de auto-perdão muitas vezes atrapalha a caminhada cristã. É interessante como isso ocorre, sabe? A terceira pergunta para o pastor, Lene. O João Henrique perguntou o seguinte: se os católicos afirmam que a presença real de Cristo está na Eucaristia, o senhor considera errado quem acredita que o pão e o vinho se tornam, de fato, o corpo e o sangue de Cristo? Sim, nós não acreditamos na transubstanciação, essa doutrina, que o pão vira o corpo e o suco de uva vira o sangue de Cristo. Nós não acreditamos. Nós acreditamos que o sacrifício foi feito ali em Cristo Jesus, no Calvário, e o que é feito é em memória dele, como o próprio Jesus diz.
E para provar, eu digo assim, se é ou não o corpo, pode mandar os elementos para o laboratório. Se for mudança mesmo, se tiver mesmo a mudança, o laboratório deveria indicar, né? Então Quando o senhor acha que Jesus mandou a gente comer pão na igreja? Como assim? Como é? Jesus mandou comer pão. Vamos lá comer pão e beber vinho. Não, o que ele disse está aqui no texto, né?